Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Jefferson, a Dalit, por ter aceitado o convite. Me sinto muito alegre de poder ouvir essa voz, novamente louvar o Senhor. Eu perdi as vezes que quando congregávamos ali junto, ouvia ela cantar e eu ficava, eita, quando chegar lá no céu vai ser um bocado de voz assim, vai ser bom demais, viu? Nem. Eu vou fazer alguma outra coisa, porque cantar eu não sei não. Mas, Deus dá alguns. Pastor Marcos já sabe tocar, ele já está se libertando, porque pregar não vai lá no céu, né? Pregação termina aqui quando Jesus voltar. Mas eu agradeço a Deus. Domingo aqui na ceia, eu estava dizendo, Jesus, tem 2 momentos que eu sinto que eu ainda estou no caminho. É quando é a ceia do Senhor, meu coração estremece, eu fico tremo, fico abalado, fico me indagando, falando, Jesus, eu não sou digno, Senhor. Eu não sei como algumas pessoas conseguem simplesmente pegar o pão, pegar o vinho, enfiar a goela abaixo, e eu já até sempre bati nessa tecla que eu acho que o culto da ceia tinha que ser um pouco mais, pastor, assim, um pouco mais apreciativa, a gente ficar mais tempo apreciando o pão, mais tempo apreciando o vinho, porque às vezes a gente leva assim de uma forma tão banal, tão assim, tão rápida, faz um culto, faz tanta coisa, e na hora da ceia é uma coisa tão rapidinha, e parece até que a gente não valoriza aquele momento como tinha que ser valorizado, e os meus olhos se enchem de lágrimas, sempre que vocês olharem para mim, vocês vão vendo lágrima descendo, porque é um momento que me toca muito. E o outro é quando eu venho ministrar. Irmãos, eu não vou falar a minha idade, que a Nadal sempre briga comigo que eu fico falando a minha idade. Eu fui nascido e criado no Evangelho, e eu não tenho dificuldade nenhuma em subir aqui e ministrar a palavra do Senhor. Graças a Deus, já li a Bíblia algumas vezes, eu tenho conhecimento, mas o meu problema não é conhecimento. O meu problema é, eu estou apto para subir aqui e dar uma palavra? Não é só dar uma palavra. Será que o que eu vou ministrar realmente eu estou vivendo aquilo que eu estou ministrando? E eu estava dizendo hoje para Nadal, eu falei, Jesus, não é fácil, a gente que trabalha num trabalho secular, pastor Marcos já trabalhou comigo, eu sou muito sanguíneo, e o meu dia é muito agitado, eu estou sempre no 220, e aí parece que o dia que vai ministrar, parece que é o dia assim que as coisas mais desandam, e hoje ainda era 7h10, eu ainda estava no telefone, meu chefe ligando e resolvendo coisa, até que eu falei assim, olha, hoje não vai dar mais, hoje eu vou ministrar e você está me atrapalhando, se der para amanhã, beleza, se não der, o senhor vê o que vai fazer. Ele assim, não, fique em paz, a gente resolve segunda. Mas vocês estão vendo como é? E é uma responsabilidade muito grande, você sair de sua casa para chegar aqui, ouvir uma pessoa, e às vezes essa pessoa não está preparada, às vezes essa pessoa tem conhecimento, mas vai falar de si, e não é fácil. Eu não tenho a empolgação, aquela dinâmica que o pastor Marcos tem, não tem essa voz enorme que Dalit canta aí, mas eu, graças a Deus, eu tenho o temor do Senhor, e a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e eu nessa noite eu quero, vou ler Mateus, capítulo 22, versículo 39, que diz assim, e o segundo, e ele está falando aqui, o segundo é o mandamento, o segundo mandamento, Jesus está dizendo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu até cutuquei ali a pastora e falei assim, olha, o pastor ele já está na ministração. Eu quero falar hoje sobre empatia, um substantivo feminino. Quem sabe me dizer o que é empatia? A palavra mesmo, empatia, no dicionário. Alguém quer se manifestar? Capacidade de se identificar com outra pessoa, sentir o que ela sente,
querer o que ela quer, aprender do modo que ela aprende. E aí, para ilustrar o que eu quero ministrar nessa noite, eu quero ler Gênesis capítulo 4, versículo 7, uma história muito conhecida, que fala de dois camaradas, que a Bíblia diz que eram irmãos, Caim e Abel. E não quero aqui de forma alguma justificar o que Caim fez, porque o que ele fez não tem desculpa, mas no versículo 7, nós iremos ler o que o Senhor fala para ele. Deus fala assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. O que Caim fez, irmãos, não tem desculpa. Assassinato é assassinato. Mas eu queria falar, através daquilo que eu mencionei, empatia, sobre algo que muitas vezes acontece dentro do nosso lar e a gente não observa. Com certeza, depois que Caim deu a oferta, e a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel, com certeza, daquele dia em diante, ele ficou possesso. Mas o que eu queria mencionar é: será que Abel, em momento algum, observou que o irmão estava diferente? Será que Adão e Eva, como pais, não observaram que Caim estava diferente? Porque eu tenho 3 filhos, e até não abrir da boca eu já sei o que houve. Não, meu pai, é que, não, desembucha logo, o que houve aí, fala logo aí, vá. Mas o senhor também, né? E aí eu fico pensando, será que em nenhum momento Adão e Eva observaram que Caim havia mudado o semblante? Não estou querendo arrumar desculpa para Caim, mas eu quero falar sobre empatia, e empatia tem a ver o que está acontecendo com o meu próximo. E aqui era mais próximo ainda, porque era filho, era irmão. Será que o seu cônjuge não está passando por algo e você não teve ainda a empatia de reconhecer o que está acontecendo com ele? Eu já vi muita gente dizer assim: o senhor não conhece minha mulher. Lógico que não, quem tem que conhecer é você, quem mora junto lá é você. Mas, se estiver aqui na igreja e a gente caminhar junto, dá para observar algumas coisas. E aí tem muita gente assim: pastor, eu estou naquele versículo, cada um tome cada dia a sua cruz. Mas a esposa não é cruz, a esposa é companheira, é adjuntora, é a mulher que Deus deu para ficar ao seu lado. Porque o senhor não sabe o marido que eu tenho, aquele cavalo. Aí eu posso simplesmente pedir perdão, porque você na seleção não observou que ele era um cavalo, né? E agora não tem jeito mais. Mas você tem que ter empatia para entender. É porque a cabeça de ambos são diferentes. Porque o senhor não conhece o irmão que eu tenho. Com certeza não chega nem perto dos 11 de José. Você já foi jogado no buraco? Já foi vendido? O que acontece na verdade, pessoal, é que muitas vezes nós nos isolamos no nosso mundo e estamos preocupados somente conosco, sendo que nós aqui nesse momento, nós estamos falando como igreja, e a igreja é o
o corpo de Cristo, cada um com a sua função. Então eu, como corpo, eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo com o meu irmão na igreja. Eu não posso simplesmente vir para o culto, chegar aqui, cultuar, levantar a mão e tal, quando sair aqui, virar as costas, como se nada tivesse acontecendo. Por exemplo, a pastora está há dias aí avisando que nós queremos fazer uma cesta. É impossível que isso passe por nossa cabeça como se fosse nada. É impossível que cada um de nós não possa pelo menos trazer 1 quilo de alguma coisa para ajudar. E empatia não é só com quem está ao nosso lado. Empatia é com tudo que acontece ao nosso redor, porque nós temos o temor de Cristo. É se compadecer pelo pessoal que está sofrendo com a enchente no sul. É se preocupar com o povo que está tendo que sair de casa aqui em Maceió. É se preocupar com os palestinos que estão tendo que fugir porque um grupo terrorista resolveu atacar na cidade deles e Israel está tendo que se defender. Nós geralmente temos a facilidade de culpar e de acusar. Quando Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, nós estamos numa situação tão ruim, que quando nós estamos andando na rua, alguém cai de moto, ninguém corre mais para socorrer. Gente, vocês não sabem o que aconteceu, o cara caiu de moto aqui agora, olha. E acontece que naquele momento, você é o próximo daquela pessoa. O que Deus quer, na verdade, nos ensinar, irmãos, é que Ele diz na palavra dele: quando você fizer isso a um desses pequeninos, estarás fazendo a mim. Nós temos que entender o que é empatia. Nós temos que entender como funciona. Quando a gente vai ler o livro de Jó, todo mundo conhece a história, não preciso ficar dizendo aqui o que aconteceu, todo mundo sabe lá, e aí você diz que está passando luta, mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a me animar, porque graças a Deus, eu não passei ainda 1% daquilo que aquele povo todo passou, e a gente fala com romantismo, porque José, lógico que você já sabe a história, o final, se tornou governador, mas até ele chegar a ser governador, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas, e o que ele passou para chegar lá? Porque Daniel foi governador, beleza, e até ele ser governador? A gente fala com esse romantismo, porque a gente já sabe o final, a gente já sabe o que aconteceu. O problema, irmãos, é que muitas vezes, eu sempre gosto de dizer isso, nós não temos noção do que é o céu. Pastor, não temos não. Se nós tivéssemos noção do que é o céu, nós faríamos de tudo para ir para lá, Dalit, de tudo. E também a gente acha que conhece o inferno, que sabe o que é o inferno, mas não sabe não. Se soubesse, faria de tudo para escapar dele. O problema é que nós estamos aqui hoje, quinta-feira. Eu quero até avisar alguns irmãos, vocês dificilmente me veem aqui na quinta-feira, porque nós temos um projeto na minha casa que se chama Projeto Filho Pródigo, eu já falei aqui, e é justamente na quinta-feira. Agora vamos entrar no recesso, né? Porque se os parlamentares podem, a gente também pode. Então a gente vai entrar no recesso e quando retornarmos, vamos mudar o dia para ajudar, para vir para os cultos da quinta ajudar a puxar a rede. Porque é nossa obrigação como cristão vir ajudar a puxar a rede. Porque a luta não é só do pastor, a visão Deus deu a eles. Mas aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. E ajudar eles é ter empatia. É entender que a visão foi dada a eles, mas a obra é para cada um de nós. Porque muitos, o campo é grande e poucos são os ceifeiros. Vou falar com os homens aqui. Ontem foi quarta-feira. O que teve ontem assim de abalador no país? Alguém sabe me dizer? Teve o quê? Até a pastora sabe o que teve ontem, Ontem foi o dia de cumprir um versículo bíblico, né? O justo florescerá como palmeiras.
Aí tá vendo? Todo mundo conhece, né? Tem uns que são corajosos, vêm com a camisa do Flamengo, achando que ia ser alguma coisa. Mas o que eu quero trazer, apesar da brincadeira, é que ontem tinha gente em estádio de futebol, sabendo que o time dele podia ser rebaixado, e foi, mas o estádio estava cheio. E nós que sabemos que temos um lugar muito bom para ir, já certo, não viemos. Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Aí a gente quer oração, mas não vem para oração. A gente quer bênção, mas não lê a palavra. A gente quer que Deus nos cubra com o seu manto, mas não jejua. Irmãos, é só isso, ó. Oração, jejum, leitura da palavra. Tem um camarada aí que eu estou seguindo ele é muito bom no que fala, e eu gosto muito da coisa que ele fala, o seguinte: tudo que vocês querem saber, vocês pagam para mim, mas tudo que vocês querem saber está aqui na palavra do Senhor. Só que vocês são tão preguiçosos para ler, que vocês preferem achar pronto de mim, e aí vocês me pagam para dizer. Irmãos, tudo que nós quisermos, seja para crescimento espiritual, seja para crescimento financeiro, seja para crescimento de qualquer área de trabalho, está na palavra do Senhor. O problema é que nós queremos as bênçãos, mas não queremos pagar o preço. E aí o que acontece? Eu quero que o Senhor tenha empatia por mim, mas eu não tenho empatia pela obra. Eu vou dizer para vocês, eu falo isso sem medo de errar. Hoje, mesmo que se eu quisesse me desviar, eu não conseguiria. Por quê, pastor? Porque eu já coloquei no meu coração que eu vou passando pela prova, mas eu vou dando glória a Deus. E às vezes a gente desanima. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu, quando vim para cá, para a palavra profética, eu já falei isso aqui, eu fiz um voto. Eu fiz um voto de uma área financeira, e Deus tem me abençoado com isso daí. Só que outro dia eu fiz um negócio que não era ilícito, mas não era uma coisa correta. E aí eu toquei o barco, paguei lá um negócio e segui em frente. Pois vocês sabem, pasmem, Deus falou muito forte comigo. Deus falou assim comigo: você prometeu ajudar na minha obra, e na minha obra não vai entrar nada que não seja de uma forma que seja do seu suor. E aquele valor que eu consegui, de uma forma que não era ilícita, mas não era uma forma, vamos dizer assim, normal de ir, aquele valor, certinho aquele valor, minha geladeira queimou. Pasmem, minha geladeira queimou. Meu notebook, eu tenho um notebook novinho, paguei um notebook caro de 5.000 e poucos reais, para não ter trabalho. Eu abro o notebook, ele faz plec, e a tela cai. Mandei arrumar, R$480, somando os dois juntos, deu certinho os R$700 que eu tinha conseguido. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque na verdade, a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente quer que as bênçãos de Deus venham através dos nossos esforços e da forma que a gente quer, e a gente não quer esperar o tempo de Deus. E muitas vezes nós estamos sofrendo. Você não cresce financeiramente porque você não está caminhando pelos caminhos corretos. Você não cresce profissionalmente porque você acha que você chegou naquela empresa e você simplesmente vai ser abençoado simplesmente porque você é filho de Deus, mas você não estuda, você não procura se aperfeiçoar, você não lê um livro, você não corre atrás de nada. Como é que você vai melhorar? Você entra às 7, chega às 7h15, é para sair às 6h15, para as 6 já está na porta batendo ponto. Eu já falei aqui, lá na empresa tinha um negócio que quando era 6 horas da manhã, os caras faziam meia hora de culto. Aí eu falei: pode parar, a partir de hoje não faz mais culto aqui. Que é isso, pastor, o senhor não é crente? Eu falei: sou.
E justamente por ser crente eu estou cortando, porque vocês estão roubando meia hora todo dia do patrão. E Deus não se agrada disso. Eu aposto que a maioria de vocês não ora em casa. Aí eu falei, quer orar? Chegue 15 minutos mais cedo e ore. Por que eu estou falando isso, gente? Porque na verdade, nós queremos que Deus tenha empatia conosco, para que Ele faça aquilo que nós pedimos muitas vezes, só que nós esquecemos o seguinte: o compromisso dele conosco, Ele já fez, que foi morrer na cruz. Agora nós estamos preocupados com tantas coisas desse mundo, e nós estamos vendo dezenas de pessoas ao nosso redor, e a gente não faz nada. Por que você está 15 anos na igreja e seu marido não aceitou a Cristo ainda? Por que você está 10 anos naquela empresa e ninguém ao seu redor nem sabe que você é cristão? Por que você estuda na faculdade e as pessoas nem sabem que você professa Cristo? Pelo fruto conhecereis a árvore. Mas Jesus disse: a árvore que não dá fruto. Então, gente, não adianta. Hoje você vem aqui e ouviu o pastor Marcos pregar. Quem estava aqui no domingo de manhã? Foi bênção ou não foi? Eu saí daqui renovado. Foi bênção de Deus. E como foi a sua segunda-feira de manhã? Porque se a gente vir para cá ouvir uma palavra e não tiver mudança de vida, não adianta nada. Se as pessoas que continuam caminhando conosco ainda não entenderam que a gente serve a Cristo, é porque nós estamos fazendo algo errado. E tem muita gente que fala demais de Deus e das coisas de Deus, mas as suas ações não corroboram com aquilo que Ele diz. Lá no meu trabalho, tem um camarada que o apelido dele é irmão. É irmão, você já sabe por que é irmão, né? Mas todo mundo que chega na minha sala, chega para falar mal do camarada. Aí eu não aguentei, essa semana eu chamei ele e falei assim: velho, eu quero falar com você, mas eu quero falar com você não como gerente. Eu quero falar como pessoa, como amigo, como irmão em Cristo. Velho, se você quiser depois ir lá para a empresa dizer que eu falei, você pode falar, não tem problema não. Está gravando? Não, irmão, já que é isso? Pai? Então deixa eu lhe falar. Você é uma vergonha para o Evangelho. Se Jesus vier hoje, você vai para o inferno, cara. Que é isso, mano? Você, velho, tu quer que eu faça uma fila aqui e pergunte para as pessoas o que elas acham de você? Aí falei, velho, estou lhe falando isso, não é porque eu quero o seu mal, não é porque eu quero lhe humilhar, estou lhe falando isso para você cair na realidade, velho, porque você está professando uma coisa que você não vive. Eu estou dizendo para vocês que às vezes esse negócio de empatia é uma coisa assim tão minuciosa, que a gente quer que as pessoas gostem da gente, nos convidem para muitas coisas, mas a gente mesmo não pratica isso. E principalmente aqui na igreja, eu vou falar para vocês, respeito, cada um tem uma forma de pensar, mas eu não sei como é que uma pessoa pode estar aqui cultuando a Cristo, termina um culto e sai parecendo uma bala de um revólver 38 aqui, ó. Saia. Tá rindo, né? Mas não falei para você não, eu estou falando porque é o que eu acho. Mas o que eu quero dizer é assim: não saia sem abraçar uns 2, 3 irmãos. Dê a paz do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a amizade, o conhecimento é o que abre portas? Como é que é o nome da palavra agora? Network, né? É, network. Eu tive que ficar de cabelo branco para ouvir essa palavra, network.
Lá na minha época que eu era jovem, já se reuniu com a cambada lá. Agora não, agora é network, agora é chique. Na minha época a minha mãe dizia, tu já vai para casa daqueles caras de novo, é? Mas essa amizade é que abre porta. Esse conhecimento, eu estava conversando com meu filho que mora na Austrália, ele falou que estava indo no metrô e tal, aí viu um camarada, viu o jeitão dele assim, ali é brasileiro. Aí falei, e aí rapaz, tudo bom tal? Tudo tranquilo. E aí? Não, cheguei agora há pouco tempo, tal e tal e tal. Aí ele, beleza tal. Aí meu filho nem é de conversar, pegou, deu o número de telefone para ele. Aí com uns 4 dias, o camarada, fulano, eu sou aquele camarada que tu encontrou no metrô e tal. Rapaz, tu não sabe de alguém que esteja precisando de alguém para trabalhar não, e tal e tal. Eu conheço um cara. Pegou, deu o telefone, ele foi trabalhar. Se não tivesse conversado, se meu filho não tivesse tido a empatia de conversar, porque viu ele ali. Então, às vezes, você está sofrendo justamente porque você não pratica a empatia. Justamente porque você não se coloca no lugar do outro, justamente porque você não quer se socializar, e Deus ama isso. Como é que o senhor sabe? Vamos lá, por que é que Deus todo dia, na viração do dia, vinha conversar com Adão e Eva? Não era para saber o que eles tinham para falar, porque ele já sabia antes deles abrir a boca. É porque Deus gosta dessa interação. Então o que nós precisamos entender, gente, é que se nós queremos ter vida espiritual ativa, se a gente quer crescer como cristão, se a gente quer crescer espiritualmente, se a gente quiser crescer, a gente tem que ter uma mudança de mente. Se a gente ficar nessa vida de simplesmente vir para o culto, e me perdoe a metáfora, igual um gado que passa o dia todo no pasto comendo, o que o boi faz de noite? Remoendo o que comeu de dia, para no outro dia comer de novo, para de noite remoer de novo. Para quê? Para esperar o tempo de morrer. Olha, quanta gente tem assim. E não adianta, irmão, você pode estar todo o culto aqui, se você não mudar a sua mente, se você não procurar ser um canal, porque Deus não lhe chamou para ficar sentado nesse banco. Deus lhe chamou para alguma coisa, ou para varrer a igreja, ou para cuidar na portaria, ou para cantar, ou para tocar, ou para vender os panetones, ou para trazer os quilos de alimento, ou para tocar na bateria, ou para trazer o gasofilaço. Mas Deus lhe chamou para alguma coisa. Deus não chama ninguém para nada. Então descubra qual é o seu propósito, descubra o que você veio fazer. E nós somos mestres, principalmente nós que se professamos crentes, somos mestres em cuidar da vida dos outros, em falar da vida dos outros, em dizer o que o outro está passando. Mas nós temos que fazer igual os amigos de Jó. Jó capítulo 2 versículo 11 e 13, ouvindo pois 3 amigos de Jó, todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o namatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz, e choraram, rasgaram cada um o seu manto, sobre suas cabeças lançaram pó ao ar, e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor dele era muito grande. Você tem orado com o seu irmão? Você tem passado na luta com ele? Seu irmão sumiu, você tem ido na casa dele para saber o que houve? Seu irmão que senta do seu lado aí, tem um mês que não aparece, você procurou saber o porquê? E é procurar saber o porquê para ajudar, não é procurar o saber para quê. Sabe qual é a maneira mais que o crente é craque? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, mas não é para falar mal não, é para a gente orar, viu? Sabe qual é uma das coisas que eu mais usei, sempre que eu trabalhei muito tempo com jovens? Pastor, eu queria lhe contar um negócio.
Falei o quê? É uma coisa que aconteceu comigo, eu queria falar para o senhor orar. Eu falei assim: se eu souber o que você vai me falar, vai mudar? Não, pastor, então faz o seguinte: aquele que sabe todas as coisas já sabe. Vamos orar aqui, eu vou orar por você, sem eu precisar saber, porque eu só vou ser mais um a saber do seu problema e não vai adiantar de nada. Então vamos orar, que aquele que pode tudo, ele sabe e vai fazer. Mas nós temos um instinto. Conte aí, irmão, para ver se eu posso lhe ajudar, para me orar por você. Vou dizer para vocês, sem ofender, isso é típico de quem não ora, porque quem ora não quer saber não. Quem ora, diz assim: vamos orar, que o Deus de paz, que tudo sabe, que tudo conhece, Ele há de se manifestar sobre sua vida. Então, irmãos, isso é você ter uma vida de oração, é ter uma vida de jejum, é ter uma vida de leitura da palavra. Quando a empatia só vai vir quando você conseguir assimilar que você precisa ter uma vida assim. Faça uma reflexão, é o tempo, né? Todo ano a gente faz isso, né? Não, em janeiro, quando chegar janeiro vai ser um ano. Só não sabe qual janeiro. Mas quem quer fazer, tem uma música, né, aí, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, quem sabe faz agora, né? Faz agora. 365 dias. Tínhamos que orar pelo menos 365 horas, 1 hora por dia. O pastor é uma bênção, o pastor Marcos quando sobe é bênção. Rapaz, aquele homem inteligente demais. Não, você também é inteligente, eu também sou inteligente. Unção não tem nada a ver com inteligência. Unção tem a ver quanto tempo você passa com Deus. Unção tem a ver quanto tempo você passa no secreto. O problema é que hoje a gente não quer secreto, hoje a gente quer like, né? A gente quer saber quantas pessoas vão curtir, quantas vão visualizar. Só que Jesus, quando fazia aquela montoeira de prodígio lá, ó, se afastava. E é isso que nós temos que entender. Outro dia eu vi algo que me chamou muita atenção, que foi sobre o que Jesus fazia, o que Jesus curava. Quem conhece alguém daqueles que Jesus curou, que ainda está andando por aí? Nem o que Lázaro, né? Nem Lázaro que ele ressuscitou, morreu de novo. Vocês estão vendo por que ele perguntava, ele dizia antes: perdoados estão os teus pecados? Porque o que importava é a vida eterna, irmãos. A cura era só um sinal. Ele falou assim, lembra que ele falou? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de salvar e perdoar pecados. Assim eu te digo: levanta, toma a tua cama e anda. Porque o negócio de Jesus não era curar. Quem gostava de cura eram os homens lá, pessoal. Quem gosta desse negócio de alguém aqui pregando e um monte de gente ouvindo, somos nós. Que Jesus falou para Moisés assim: ó, manda reunir o povo, traz para o pé do monte, que eu vou falar com o povo. Agora manda o povo se santificar, viu? Que eu não quero ninguém em pecado não, viu? Manda santificar, jejuar, orar, buscar a minha face, que eu vou vir e vou falar com eles. Aí o povo fez, achou bonitinho. Deus vai falar com a gente, falar com Moisés. Agora sim, agora eu estou vendo Deus. Não é aquele Deus que era só com Moisés, agora vai falar com a gente. Aí o povo orou, jejuou, né? Falou: mulher, esse dia eu não quero nada com tu não, porque esse dia Deus vai falar comigo, vai falar contigo, então a gente vai ficar santo. Aí o povo começou a caminhar no dia para o monte. O povo começou a caminhar. O povo dava uma caminhada, o monte começou a tremer. O povo dava uma caminhada, o monte começou a fumegar. Aí quando o povo estava indo em direção, o povo já estava com medo, nem chegou. Moisésinho, vamos fazer o seguinte, Moisés, vai lá, fala com Deus, diz para ele falar contigo, aí tu passa para a gente, mas ele não fala com a gente não. Sabe por quê, irmão? Não é porque o povo não queria ver a face de Deus, é porque o povo gosta de pecar.
Todo mundo sabe o que é pecado, sabe que não pode matar, que não pode roubar, que não pode adulterar, que não pode fornicar, que não pode se masturbar, que não pode ver pornografia, que não pode usar droga, que não pode beber, que não pode mentir, que não pode comprar e não pagar. A gente sabe tudo isso. E por que faz? Porque a nossa vida não caminha com as coisas de Cristo. E a gente só vai ter empatia pelas pessoas, pelas coisas de Deus, quando a gente estiver numa vida de oração. O pastor me chamou para ministrar aqui tem um mês. Eu não sei se é porque, não sei se é toque, não sei se é porque eu sou da logística, e se me chamar para ministrar no mesmo dia, já sabe que eu não venho. É o que eu estou falando, não é falta de conhecimento, vai ser por falta de preparo para vir naquele dia. Mas, se me chamar para qualquer outra coisa aí, eu estou pronto. Porque Deus chamou cada um de nós, irmãos, para fazer algo na obra. E a gente tem que procurar saber qual é o seu lugar na obra. Eu já vou encerrar contando uma experiência que eu tive. Você não precisa acreditar não, porque foi para mim. Então basta eu acreditar. Eu estou na minha casa lavando meu carro. E aí, uma voz falou comigo: você vai ajudar nas bodas do cordeiro. Eu nem ouvi aquilo lá, aquilo passou assim igual um vento veemente. Boda do cordeiro. Aí a voz veio e falou: não estou brincando, você vai ajudar. Aí eu ainda falei assim: agora foi que deu, só porque eu gosto de cozinhar, né? Eu vou para a boda do cordeiro. Aí depois eu falei assim: beleza, mas a boda do cordeiro não tem que preparar para quem vai chegar? Isso. Vixe, então eu vou morrer, né? Porque eu tenho que ir antes. E a voz falou: sim. E quando eu ouvi aquilo, irmãos, eu falei assim: mas será que tem cozinha no céu, Jesus? Eu estou ouvindo coisa. E aí aquele negócio ficou no meu coração. Tem cozinha no céu, irmãos? Quem sabe? Mas vai ter boda. Está na palavra, não está, pastor? Como é o céu, irmãos? A gente não sabe bem como é. Quando eu era mais novinho, eu achava que o céu a gente só ia subir e ficar lá: santo, santo, santo. Depois não, Deus não fez essa bocada de gente para ficar só lá isso aí. Ele tinha criado os anjos. Irmãos, é tanta novidade, é tanta coisa que a gente não tem noção. E a gente tem que se esforçar para chegar lá. A gente não pode ficar nessa vidinha medíocre, de entra dia e sai dia. Tem um camarada que mora na minha rua que eu fico impressionado. Eu saio de manhã, ele está numa cadeira branca sentado. Eu chego de noite, ele está na cadeira branca sentada. Entra dia e sai dia. Louco. O que terás para apresentar para quem vier buscar a tua alma? Para quem o será? É isso que a palavra de Deus diz. Irmãos, o que nós temos de mais precioso é a vida. Cada um de nós nasce com a quantidade de minutos de vida. Cada hora, cada minuto que passa é um minuto a menos da nossa vida. Nós perdemos tempo ficando vendo um bocado de videozinho, televisão, série de Netflix. Eu já perdi um mês na frente da TV vendo série de Netflix. Um mês perdido, 30 dias, 7.200 horas, multiplica por minuto. Para quê? Quantas horas eu perdi lendo a palavra?
que você lê a palavra, você não perde, você ganha. Mude, tenha uma mudança de vida. Quem quer mudar de vida? Quem quer dizer, Senhor, eu quero ter empatia pelas pessoas? Coloca, a Bíblia diz assim, ó, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que de graça Ele dá. Sabe, aquele que você acha que é simplesmente algo, ele é uma pessoa, é o Espírito Santo. É Ele que vai lhe levar ao Santo dos Santos, para se encontrar com Cristo. É Ele que vai fazer você retroceder na hora que você pensar em pecar. É Ele que vai fazer você se achegar a Deus. É Ele que vai lhe conduzir para o céu. Só que diferente do diabo que arromba, a palavra diz assim, eu estou à porta e bato. Quem abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas você tem que querer. Vamos ter uma mudança. Irmãos, eu nunca vi uma geração tão doente. Você fala com as pessoas estão doentes por um saco de pipoca, pelo dinheiro que não recebeu, pela bicicleta que quebrou, pelo celular que não pegou, o celular que roubaram, o celular que quebrou, porque não mandou uma mensagem no celular dele, porque não curtiu a mensagem dele. Isso é uma ferida. Isso é uma pessoa que está distante de Cristo. Seja aquela pessoa que vai levar o amor, a diferença para essa pessoa. Tenha empatia pelo seu próximo. Seja a pessoa que vai levar aquilo que você acredita. Só que eu não posso dar o que eu não acredito. Como é que eu posso falar do amor se eu não leio? Como é que eu posso falar do amor se eu não oro? Como é que eu posso falar do amor se eu não jejuo? Como é que eu posso falar de uma coisa que eu mesmo não experimento? Mude de atitude. Não saia sem abraçar 2, 3 irmãos. Converse, Pai do Senhor, e aí, tudo bem? Sabe por que a gente chama de irmão? Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão, tudo bom? Como é que tá? Como é o seu nome? Diego, Rogério. A gente chama de irmão porque não conhece. Eu tenho 3 irmãos. Eu não digo, e aí, meu irmão? Eu digo, Rodrigo, tu vai vir aqui que dia? E aí, Rosana, como é que tá aí? Fala, Rafael. Porque a gente tem intimidade. Quando a gente chama de irmão, é a mesma coisa que o caba do mundo fala assim, e aí, Binho? Tudo bom, Inho? E aí, Inho? É nóis. Porque não tem intimidade. Chame pelo nome, pergunte o nome. Temos que praticar essa empatia. O caba some, você nem sabe. Aquele irmão daquela irmã que tem o cabelo assim, a gente não é pejorativo. Porque não tem. Vamos ser uma igreja, vamos ser um corpo. Vamos ser a diferença. E essa diferença, essa empatia só vai vir a partir do momento que nós entendemos que aquilo que o pastor pregou, nada tinham em comum. Tudo que tinham era um só corpo, uma só igreja. E a igreja fazia o que, pastor? Crescia. Sabe por quê? Rapaz, naquela igreja do pastor Marcos, lá o negócio é diferente. Você chega lá, irmão, parece que é tudo dentista, só quer que veja os dentes da gente. Tudo ó, alegre, sorridente. Chega lá, irmãos, aquele povo não tem problema não, aquele povo lá é uma alegria só. Você pode ir lá na terça, tá cheio, na oração tá cheio, vai na quinta tá cheio, vai na sexta tá cheio, vai no domingo tá cheio, só vive cheio. Por quê? Porque tudo que crê tem tudo em comum. Agora, como é que nós vamos ter tudo em comum? Quando nós entendemos que a palavra profética foi uma visão dada ao pastor Marco e à pastora Lisandra, mas nós viemos para cá para somar. Quem tira é o diabo. Nós viemos para acrescentar, e a Bíblia diz que acrescentava a cada dia
o que tinha. Vamos ficar de pé? A mulher já deu 2 olhadas para mim, quando ela olha é porque está no fim. Pode, meu filho? Pode, meu filho. Amém.